Então, agora, outra transformação importante, transformação gasosa, transformação isovolumétrica. Iso quer dizer igual, volumétrico, o volume permanece constante, certo? Esse isocórica, iso, o coros, queria dizer lugar. Então, quer dizer que o volume fica constante, tá bom? Vamos em frente. Aqui, como exemplo de transformação isovolumétrica ou isocórica, a gente tem, por exemplo, eu quis mostrar aqui a questão do pneu, quando a gente está enchendo um pneu, certo? O que está mudando? Vamos ver, olha, eu estou falando de transformação isovolumétrica. Olha a formulazinha aqui embaixo à esquerda, certo? Esse N, esse R, eu já falei para você, número de mols e a constante R permanecem constantes. Então, quem muda apenas é a pressão, olha, quem muda é a pressão e a temperatura, certo? Deixa eu colocar aqui uma constante de proporcionalidade, né? Porque aí eu posso passar o volume aqui dividindo, ficaria assim, ó, N vezes R sobre V. Esses três valores ficam constantes, e aí eu vou ter P é igual a K vezes T. Moral da história: pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá certo? Se são diretamente proporcionais, se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Então, vocês podem ter certeza. Quando a pessoa está enchendo um pneu aqui, ó, dessa forma aqui, ó, vai aumentando a pressão lá dentro do pneu. O volume não muda não, porque essa borracha é muito dura. Então, o volume, ele praticamente permanece constante, certo? Volume constante. Na hora que você vai exercendo mais pressão, vai aumentando a temperatura. Por isso que a gente não pode encher muito pneu, senão ele explode, estoura. Agora, no caso da latinha de spray, que eu acho muito interessante, sabe por quê? Olha só. Quando a pessoa aperta o botão na válvula e solta esses guichos que vocês estão vendo aí, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a pressão da parte de dentro da lata. Você está jogando parte das moléculas para fora, então alivia a pressão, diminui a pressão, imediatamente abaixa a temperatura da latinha. Então, se a pessoa usar isso daí durante um tempo, a latinha fica geladinha. Por que a latinha fica gelada? Quando você pega um desodorante, descarrega um monte, ela fica gelada, porque a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Quanto mais você usa esse spray, mais a latinha vai ficando gelada, certo? Vamos em frente. Da mesma forma que eu fiz na transformação anterior, na transformação isovolumétrica, que é chamada lei de Gay-Lussac, essa é o nome dessa lei, certo? Dois pensadores se reuniram para estabelecer as leis da transformação isovolumétrica. Como eu já fiz antes, se ela é isovolumétrica, o volume não muda. Então, na hora que eu colocar índice zero, vai ficar pressão inicial, P0, vezes o volume eu não coloco, tá? N, R, temperatura inicial. Essa vai mudar. Aí depois que acontecer a transformação, por exemplo, que eu esguichei lá a latinha de spray, eu vou ter uma pressão final, o volume da latinha, ela é durinha, ela é sólida, então não vai mudar. Eu tenho o mesmo volume, N, R não mudam, e eu tenho uma outra temperatura. Então, a temperatura final, pressão final, sem índice nenhum. Eu já falei que no lugar do zerinho vocês podem pôr 1, e no depois aqui, se a pessoa quiser usar índice 2, pode também, P2 e T2 lá.
Vamos para frente. Nós vamos escrever uma fórmula em cima da outra. PO vezes V, nRT, TO, né? Sobre a outra fórmula. Porque eu quero relacionar o antes e o depois, né, gente? N, R, a temperatura é a outra. Por isso que é só T. O volume é constante, a gente cancela. Esse NR a gente cancela. Que sobrou? Eu já vou direto aqui para baixo. Ó. Sobrou. PO. Antes, deixa eu só falar para vocês. Vamos deixar no primeiro membro tudo que tem o índice O. Então, fica PO sobre TO. TO, pronto. Que é igual. Aí, esse P que eu tô mostrando aqui, ele vai passar multiplicando lá para o outro lado, certo? Então, vai ficar P no numerador e deixa o T onde ele tá, né? Ficou assim, ó. Certo? Só multiplicar em cruz. Para que isso? Porque no primeiro membro fica os valores iniciais. Aí, para a gente decorar, sempre a gente guarda com um processo mnemônico, uma besteirinha para a gente decorar. Eu falo que é a fórmula do PT. E o PT está sempre dividido, certo? Olha lá a fórmula do PT, ó. Transformação isovolumétrica é a fórmula do PT. E o PT, partido político, está sempre dividido. Então, fica, ó, PO, TO igual a PT. Certo? Vamos para frente. Exercício. Aí, ó. Esse exercício aqui, vocês têm, de novo, sempre falando de gás ideal, nós temos a pressão inicial, tá uma temperatura de 30 graus Celsius, temperatura inicial, certo? Eu pus minúscula porque tá em Celsius, nós vamos ter que transformar. Aí fala que qual será o valor da pressão, então é para a gente achar uma nova pressão, que o gás vai exercer nas paredes do recipiente se o volume for mantido constante. Então, quem fica constante agora? Ó, o volume fica constante, então isovolumétrico, e a temperatura vai ser reduzida para 10 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, transformar a temperatura. Então, K é C mais 273. Vocês já sabem disso. K é igual a 30 graus Celsius mais 273. A temperatura inicial, então, ela deu 303 Kelvin. Essa é a temperatura inicial, certo? 303 Kelvin. A outra temperatura, K, é igual a 10 mais 273. Por quê? Porque olha lá, ó, a temperatura é de 10, ó, gente, a outra. Então, K é igual a 283 Kelvin. O que é isso? É a temperatura T, final. 283 Kelvin, tá. Agora, a gente escreve a fórmula do PT. PO é igual a PT. E o que eu tenho? Eu tenho a pressão inicial, olha lá, 3 atmosferas. Eu tenho a temperatura inicial, que é 303. Eu quero achar a pressão final e a temperatura final é 283. Gente, para achar esse P, ó, é só multiplicar 3 vezes o 283 e multiplica cruzado e divide por esse 303, não é assim? Então, ó, P multiplica 3 vezes 283 e divide por 303. Então, já passei, vai dar 2,8. E como é pressão, vamos voltar lá atrás, ó. Tá em ATM. Atmosfera. Eu multipliquei e já dividi pelo 303, certo? Regrinha de 3. Vamos em frente, outro probleminha. Lá, ó. Nesse problema aqui, o
que eu gostaria que vocês observassem? Ó, tá falando que o recipiente fechado, quando fala fechado, vocês fiquem atentos, porque aí fechado quer dizer que ele vai ter normalmente, igual a latinha e o pneu, eles vão ter, se ele está fechado, volume constante, certo? Essa palavra fechado é importante porque aí vai ser isocórica ou isovolumétrica, certo? Tá bom? Continuando, porque não tem jeito, né? Se ele é fechado, o gás escapar, nem aumentar, nem diminuir o volume. Ele contém uma certa massa gasosa, temperatura de 27 graus Celsius, que eu já disse a vocês que tem que transformar, né? K é igual ao C, que é o 27, mais 273. Já estou fazendo direto, para o vídeo não ficar longo. K é igual. Isso daqui vai dar 300 Kelvin. Já é a temperatura inicial. 300 Kelvin. Tá certo? Ele exerce uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Isso é a pressão inicial, hein, gente? Pressão inicial. Após aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era 2 atmosferas. Essa é a pressão final. Aí vocês já vão observar que uma está em milímetro de mercúrio e a outra está em atmosfera. Só que eu queria que vocês lembrassem que uma atmosfera, ela equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é uma outra maneira da gente expressar a atmosfera, né? Então, no lugar de escrever 760, nós vamos usar o quê? Uma atmosfera. Essa daqui vai ser a pressão inicial, tá certo? A pressão final, vocês viram ali em cima, que são 2 atmosferas. A temperatura inicial eu tenho, falta achar a temperatura final. É transformação isocórica, fórmula do PT. Então, vai ficar fórmula do PT, PO, TO, PT. Pressão inicial, 1 atmosfera. A temperatura inicial é uma temperatura de 300 Kelvin. A pressão final é 2 atmosferas e a temperatura final eu não sei. Então, é só multiplicar cruzado, né, ó. 300 vezes 2, temperatura, 6, e dividir por 1, 600 Kelvin. Prontinho, o probleminha acabou.